Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Bruna Bittencourt e hoje a gente vai falar sobre projeto, coisas que funcionam, soluções inteligentes em plantas que a gente pode adotar. Se você ainda não está inscrito no meu canal, já clica no botão aqui, se inscreve, porque vão ter conteúdos muito interessantes sobre arquitetura aqui para vocês acompanharem. Hoje eu vou mostrar para você como transformar erros em soluções inteligentes. Você já olhou uma planta e pensou, não sei como isso daqui vai dar certo? Pois é, isso é muito mais comum do que você consegue imaginar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar os erros mais frequentes em plantas residenciais e o mais importante, como transformar esse problema em soluções inteligentes sem precisar refazer tudo do zero. Afinal, tem plantas de apartamento que a gente tem várias limitações. Então fica aqui comigo até o final, porque se você tá olhando para sua planta e não vê potencial nela, eu prometo que ela vai começar a fazer sentido, criando um olhar crítico para tudo que eu vou te apresentar. Antes de tudo, é importante entender que uma planta não é só um desenho. Ela define a circulação, a luz natural, a funcionalidade de cada ambiente e até a sensação que você vai ter morando ali. Mesmo plantas pequenas ou irregulares podem se tornar espaços incríveis se a gente souber analisar cada detalhe com profundidade. O primeiro erro que eu vejo o tempo todo é circulação mal resolvida. Sabe aquele corredor apertado ou aquele espaço que ninguém sabe exatamente para onde leva? Isso atrapalha o uso diário, dá uma sensação de aperto e dificulta a mobília. Para resolver isso, eu costumo ajustar algumas portas, criar caminhos mais fluidos e, quando necessário, usar móveis embutidos para liberar espaço, como armários mais rasos no hall, painéis de madeira que escondem portas ou até aparadores acoplados na marcenaria. Esses elementos, eles ajudam a manter um fluxo livre sem perder a funcionalidade e nem área útil, já que a gente está falando de um espaço mais apertado. Um detalhe simples para transformar a experiência do dia a dia sem mexer muito na estrutura. Outro erro clássico são os lavabos, banheiros e cozinhas mal posicionadas. Às vezes, eles ficam isolados ou muito distantes da área de serviço, dificultando uma rotina. Nesses casos, eu costumo avaliar a posição dos pontos hidráulicos, unir áreas que fazem sentido e, quando dá, usar marcenarias para criar integrações funcionais. Mesmo sem derrubar paredes, dá para melhorar muito o fluxo disso analisando esses pontos importantes. Muita gente esquece ventilação e iluminação natural. Um quarto ou sala sem janelas bem posicionadas vai parecer muito menor, mais escuro e mais desconfortável. Para melhorar isso, eu costumo criar janelas estratégicas e integrar ambientes com portas de vidro ou até usar claraboias. Quando a gente fala em criar janelas estratégicas, isso não significa abrir qualquer vão em qualquer lugar. O ideal é pensar na orientação solar e na função do ambiente. Por exemplo, janelas altas ajudam a ventilar melhor e a iluminar sem comprometer privacidade, enquanto aberturas opostas em fachadas diferentes favorecem uma circulação cruzada. Mas em apartamento, onde nem sempre dá para alterar a fachada, diria que quase nunca, existem outras formas de resolver. Eu costumo trabalhar com integrações de ambientes para permitir que a luz natural alcance áreas mais internas, abrindo vão entre cozinha e sala, trocando paredes por painéis de vidro ou usando portas de correr translúcidas que deixam a claridade passar. Nem sempre integração é apenas para ampliar espaço. Outra solução é investir em iluminação artificial bem planejada, com diferentes temperaturas de luz e níveis de intensidade, simulando a sensação de iluminação natural durante todo o dia. É incrível como a percepção de espaço muda quando a luz e o ar circulam de forma adequada, mesmo sem grandes intervenções estruturais. Outro ponto que é muito importante é a integração dos ambientes. Cozinha isolada, sala apertada, circulação desconectada, isso prejudica tanto a funcionalidade quanto a sensação de amplitude. Eu gosto de pensar em conceitos abertos ou semi-abertos. Usar painéis ripados ou móveis que separam sem fechar o espaço. Esses pequenos ajustes ajudam sim a fazer a planta respirar. E não dá para esquecer da proporção entre os cômodos. Quarto muito estreito, sala desproporcional ou corredor longo demais pode arruinar a experiência, mesmo sendo uma casa bem bonita. Quando isso acontece, eu costumo definir tamanhos, priorizar áreas de uso interno e, se necessário, adaptar móveis e marcenarias
para compensar essa diferença. É impressionante como isso muda a sensação que você tem dentro do espaço. Agora vamos ver na prática o que é uma planta que, à primeira vista, parece resolvida, mas na verdade tem vários pontos que comprometem o conforto e a funcionalidade do dia a dia. O primeiro problema aqui é a ventilação e a iluminação natural. Repara que a única janela está na sala, ou seja, o quarto, o banheiro e a área de serviço não tem nenhuma entrada direta de luz ou de ar natural. Isso gera ambientes escuros, abafados e com tendência à umidade. Numa situação como essa, eu costumo buscar formas de trazer luz e ventilação cruzada, seja reposicionando o dormitório para uma fachada ventilada, seja criando soluções internas que permitam essa passagem de ar. Por exemplo, eu abriria a parede que divide o quarto e a sala e instalaria um brise articulado, que abre e fecha conforme a necessidade. Assim, a claridade da sala entra no quarto, aumentando a ventilação cruzada, mas sem perder a privacidade. Então, quando há visitas, basta fechar as lâminas e o quarto fica reservado e bem intimista. É uma solução bem simples, funcional e que transforma completamente a sensação do espaço. Outro ponto crítico no layout é a circulação. A cozinha está deslocada num canto pouco funcional e o percurso entre os ambientes é bem confuso. A sala, por exemplo, acaba virando um corredor de passagem. Nesses casos, gosto de avaliar a possibilidade de reposicionar a cozinha em uma área mais central e linear, o que otimiza o fluxo e ainda libera espaços para um estar mais amplo e integrado ao jantar. Aqui, ela poderia ser trazida para um eixo central da planta, próximo à parede oposta à varanda. Assim, ela se conecta visualmente com a sala e com o jantar, melhora a circulação e ainda aproveita a iluminação natural que vem da fachada. A proporção dos ambientes também é desequilibrada. O quarto ocupa quase metade da área útil do apartamento, enquanto o banheiro e a lavanderia ficam totalmente espremidos sem nenhum respiro. Aqui, uma redistribuição leve já ajudaria bastante. Reduzir um pouco o quarto e ampliar um pouco o banheiro, por exemplo, traria mais conforto e funcionalidade, sem comprometer o layout. E por fim, o formato irregular da planta exige ainda mais cuidado. Esses ângulos e paredes inclinadas dificultam o aproveitamento e encarecem o nosso projeto em marcenaria. Então, se você está procurando um projeto mais enxuto para o seu espaço, analisar essa informação é fundamental, tanto no caso de paredes inclinadas quanto em arquiteturas curvas. Plantas de apartamento e de casa com ambientes curvos também tendem a encarecer tanto a marcenaria quanto o projeto como um todo. Então, se a ideia é investir mais racionalmente, esse é um ponto que precisa ser observado ainda na escolha da sua planta. Em muitos casos, vale até declinar um ambiente que apresente essas irregularidades, porque elas podem se tornar prejudicial para o seu orçamento. Mas, quando isso acontecer, a melhor saída é apostar em um bom projeto e móveis sob medidas e usar esses recortes a favor do projeto. Então, quando temos paredes irregulares, elas também tendem a ser paredes mais decorativas, porque é difícil posicionar móveis soltos, né? São paredes que têm mais limitações. Nesses casos, é comum que esse tipo de parede funcione melhor para receber quadros, porta-retratos ou elementos visuais, mas dificilmente móveis fixos. No caso dessa planta, por exemplo, temos uma parede inclinada onde foi colocada a televisão. Isso é algo que precisa ser reavaliado, porque dificilmente uma parede como essa, com esse formato, permite um bom alinhamento com o sofá, o que compromete o conforto visual e o equilíbrio do ambiente. Nessa situação, por exemplo, uma solução simples e acessível seria instalar um braço articulado na televisão, permitindo ajustar o ângulo e garantindo uma visualização mais confortável. Mas mesmo assim, analisando essa planta, percebemos que nem há um sofá bem posicionado em frente à televisão, o que reforça como um layout mal resolvido e ângulos irregulares dificultam ainda mais a elaboração de um bom projeto. No geral, essa é uma planta que não aproveita bem a iluminação, tem fluxo confuso e proporções desiguais. Mas com pequenos ajustes de layout e soluções de integração, poderia se tornar muito mais funcional e agradável. Então aqui, só recapitulando com você: circulação, posições de cozinha e banheiros, ventilação, integração e proporção são os principais pontos que podem arruinar uma planta, mas todas elas têm solução quando com um olhar crítico aos detalhes. Se você está olhando para sua planta agora e pensando que não dá para aproveitar,
Calma, às vezes o que falta é só um olhar mais técnico para conseguir enxergar um potencial escondido. E se você quiser que eu analise uma planta aqui no canal, comenta aqui embaixo que eu posso trazer um vídeo mostrando como transformar plantas aparentemente impossíveis em espaços incríveis, com exemplos reais e soluções que você pode aplicar aí na sua casa. E não se esquece de que se inscrever aqui no canal vai te ajudar a desenvolver esse olhar mais crítico em relação à arquitetura. Conte mais aqui pra mim sobre o seu ambiente que você queira que eu analise pra você.